A descolonização da África foi, sem dúvida, uma das maiores viradas de chave do século XX. É uma história, sabe, de ideias, de guerras e de uma busca incansável por liberdade que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo. Então a pergunta que fica é: como é que um continente inteiro consegue conquistar a sua liberdade? É essa a questão central que a gente vai desvendar aqui, olhando de perto os caminhos e, claro, os custos da independência africana. Para entender essa história, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a ideia de uma África livre. Depois, o ponto de virada que foi o pós-guerra. Em seguida, os 3 caminhos diferentes para a liberdade. As cicatrizes que a independência deixou e, para fechar, um legado bem complexo, em preto e branco. Então, vamos começar. Antes de qualquer luta armada, antes das bandeiras serem hasteadas, tudo começou com uma ideia. E que ideia poderosa, né? Uma ideia que vinha de uma identidade em comum e de um desejo muito, muito profundo por autonomia. E essa ideia tinha nome: pan-africanismo. Mas olha, não era só um conceito acadêmico não. Era o motor, a filosofia que unia os africanos do continente e da diáspora no mundo todo. A ideia era defender uma identidade única e o direito de se governarem. E essa ideia, claro, foi crescendo. O que começou ali no finalzinho do século XIX, entre a diáspora africana, foi ganhando uma força incrível com atos de resistência como a rebelião Achante, por exemplo. Essa ideia encontrou voz em jornais que denunciavam os abusos coloniais e o ápice talvez tenha sido o Congresso Pan-Africano de 1945. Foi ali que futuros líderes da independência, como Kwame Nkrumah, se encontraram e se fortaleceram. Certo. Agora vamos pular para o momento em que esse sonho todo se tornou uma possibilidade real. A gente está falando do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o catalisador que transformou o mundo e, consequentemente, o destino da África. Pensa só, as potências europeias saíram da guerra completamente enfraquecidas, tanto na economia quanto na política. Manter impérios coloniais gigantescos virou um fardo pesado demais, simplesmente insustentável. O jogo tinha virado. O cenário global era outro. E aí, com o apoio da recém-criada ONU, foi como se uma represa se rompesse. Uma nação atrás da outra começou a declarar sua independência, numa sucessão super rápida e histórica. Sudão em 56, Gana em 57, Nigéria em 60, foi uma verdadeira onda de liberdade que varreu o continente. Só que o objetivo era o mesmo para todo mundo: liberdade. Mas o caminho para chegar lá, esse foi drasticamente diferente. Dependia muito de quem era a potência colonizadora. É isso aí, a liberdade era o destino final, mas a jornada, nossa, não foi nada igual para todo mundo. Para alguns o caminho foi de negociação, mais diplomático. Para outros foi de guerra, uma guerra violenta. Cada desafio foi moldado, diretamente pela política da metrópole europeia. E aqui a gente vê 3 abordagens bem diferentes. O Império Britânico, que já estava se transformando, foi por um caminho de retirada gradual, negociando a independência para tentar manter alguma influência através da Commonwealth. Já a França via colônias como Argélia como parte da própria França, o que levou a uma resistência brutal, violentíssima. E Portugal, que na época era uma ditadura, se recusou a abrir mão do império. O resultado? Guerras de independência longas e muito, muito sangrentas. Ok, a independência foi conquistada, mas a que preço? Um preço altíssimo, porque a libertação não significou o fim dos problemas. Em muitos casos foi só o começo de conflitos novos e extremamente dolorosos. A grande verdade é que a saída dos europeus não apagou o legado que eles deixaram para trás. As fronteiras artificiais que eles desenharam no mapa, juntando etnias rivais, separando outras que eram aliadas, tudo isso permaneceu. E esses reflexos da colonização eram como feridas abertas, prontas para inflamar. Olha só o caso de Angola. A saída de Portugal em 1974 não trouxe paz. Pelo contrário, marcou o início de uma guerra civil devastadora que durou quase 30 anos e matou mais de 1 milhão de pessoas. É um exemplo trágico desse vácuo de poder e das disputas internas que vieram logo depois. E em Ruanda, a gente vê outro legado terrível. A Bélgica, que era a potência colonial lá, favoreceu a minoria Tutsi. Chegaram a emitir carteiras de identidade étnicas e colocar os Tutsis em posições de poder. Essa política clássica de dividir para reinar só aumentou as tensões com a maioria Hutu por décadas. E foi um dos fatores que acabou contribuindo para o genocídio horrível de 1994. E tudo isso nos traz a nossa última parte, a luta muito particular e longa da África do Sul,
Uma luta que não foi contra uma potência estrangeira, mas sim contra um sistema de racismo que vinha de dentro. A batalha aqui era outra. O inimigo não era um colonizador que estava longe em outro continente. Era um regime de segregação racial chamado apartheid, imposto pelo próprio governo do país. Essa linha do tempo aqui mostra um pouco dessa longa jornada. O apartheid se tornou lei em 1948. Décadas depois, um momento de muita esperança. Nelson Mandela é libertado em 1990, depois de 27 anos preso. E, finalmente, em 1994, o sistema é abolido e Mandela se torna o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul. Uma vitória, sem dúvida, para a humanidade inteira. Então, no fim das contas, novas bandeiras foram hasteadas por todo o continente, símbolos de soberania, de esperança, mas a pergunta que fica, e que ecoa até hoje, é a seguinte: será que as velhas fronteiras, tanto as que estão no mapa quanto as que estão na mente das pessoas, foram realmente apagadas?